Boa noite a todos aí que estão chegando. E essa live, boa noite, Soraya. Essa live é em nome do Centro Fraterno Luz e Caridade. Querendo acenar para o pessoal aí. Bem, gente, eu quero iniciar mais uma vez me solidarizando aí com o pessoal pelos números imensos de pessoas, de irmãos nossos que estão retornando ao mundo espiritual. É muito triste essa situação. Boa noite a todos vocês que estão me dando boa noite. Sintam-se abraçados. Soraya, veja aí se é a nossa irmã. Boa noite, Inês. Que bom lhe ver aqui. Se a nossa irmã já está por aí. E alegria em ver vocês. Bem, me solidarizando com todos vocês pela situação que nós estamos vivendo. É triste, é difícil, muitas pessoas estão perdendo aí a centralidade, mas com certeza, eu não tenho dúvida disso, nós não estamos sozinhos. Deus no comando de tudo, Jesus no comando dessa nau chamada Terra, e vamos ficar firmes e juntos. Boa noite, Piedade Brasil. É uma alegria muito grande te ver aí. Juntos, na fé, unidos, inclusive na solidariedade, pois há muitos irmãos nossos que estão passando necessidade. Quero parabenizar as voluntários dos idosos, do apoio ao idoso, do Centro Fraterno de Caridade. Parabéns pela garra, com muita chuva, estavam lá dando alimento para aquelas pessoas mais necessitadas. Parabéns e um abraço no coração de todas essas voluntárias do nosso Centro Fraterno Luz e Caridade. Aliás, o Centro Fraterno tem esse nome porque os nossos mentores nos falam, principalmente o nosso irmão Flecha Ligeira, nos fala que antes de qualquer coisa, precisamos aprender a ser irmãos. E essa é a proposta do Centro Fraterno Luz e Caridade, que nós chamamos carinhosamente do nosso pontinho de luz. Eu quero parabenizar e também agradecer a todas as pessoas que vêm nos ajudando, e não são poucas, graças a Deus. A nossa irmã Ana Lídia, que é uma tarefeira lá do centro, ela falou, ela está até aí, e ela nos falou, Sema, o pessoal lá do centro é fiel. Eu disse, graças a Deus. Eu fico triste, muita dificuldade, muitas casas espíritas fechando as portas. É muito triste. Boa noite. A nossa irmã Joana já está por aí. Chamo já a Joana. É muito triste a gente presenciar isso, mas nós sabemos que é na dificuldade que nós, se nos unirmos, nós venceremos e sairemos dessa bem mais unidos, propagando ainda mais a doutrina do Mestre Jesus. Vamos fazer isso, vamos ajudar a quem mais precisa, e não é fácil. Tem muita gente precisando de apoio, muita gente precisando de roupa, principalmente de alimentos. Então é um momento de abrirmos o nosso coração e abraçar o outro. Abraçar aquele irmão que você não conhece, mas que é um momento que ele está precisando. Há muitos locais aí ajudando as pessoas. A dificuldade está aí, mas nós percebemos o quanto nós somos fraternos. Eu vejo aí várias instituições doando alimentos, várias instituições, que maravilha. Eu fico muito feliz em ver isso.
E as voluntárias do Centro Fraterno, parabéns. Um abraço no coração de cada um de vocês. Estamos juntos. Vamos para frente. Continue nos ajudando. Aí no Instagram do Centro, eu coloquei um folderzinho que tem os trabalhos sociais que nós precisamos, inclusive de ajuda às mães carentes, e o Pix do Centro, para quem quiser nos ajudar com as nossas despesas, porque como o Centro não está tendo as palestras doutrinárias, não estamos tendo público, o bazar está fechado, a cantina está fechada, a livraria também. Estamos trabalhando aí como a gente pode. E esses voluntários estão aí juntos, coesos, porque o Centro Fraterno, nesse momento, precisa de todos nós. Boa noite, meu filho Júnior. Seja bem-vindo. Meu filho Júnior, para quem não sabe, é o Lázaro Géselo. É o Lázaro Géselo que trabalha lá e também é voluntário da casa e é o irmão que veio ao planeta através de nós. Meu filho. Essa mania da gente tem que dizer meu filho, meu marido, né? Minha filha, minha roupa, que é verdade, gente. Nós não temos nada, tudo nos está por empréstimo. Então, é isso que a gente precisa ter aí na nossa mente. Então, já dei meu recado de hoje, fraternidade. E a outra coisa que eu peço muito a vocês, se cuidem, porque a pandemia é um vírus terrível, né? Porém, existe outra pandemia que está acontecendo, é a violência. Então, irmãos, se cuidem, só saiam mesmo para trabalhar, as coisas necessárias a fazer, tomem cuidado. Não esqueça da oração. A oração é poderosíssima. E por falar em oração, hoje é quinta-feira e após a live nós teremos aquela nossa vibração juntando com a frequência dos nossos mentores espirituais. Então, estamos juntos com esses irmãos queridos que não nos abandonam. Em momento desse, nós estamos nos conectando. Primeiro tem a live ela já dá um refrigério em nossa alma e depois nós vamos fazer a vibração e através dessa vibração estarmos conectados com a frequência desses irmãos espirituais que nos ajudam. Então, quem quiser fluidificar as águas, coloque um copo de água ou uma garrafa de água, tanto faz. E no momento em que nós fizermos a prece, vocês conectem conosco. Se quiser, pode colocar a mão em cima da garrafa. Você estará aí emitindo um campo vibracional magnético na água. Mentalize o que você precisa, qual é a sua necessidade, para que a gente possa juntos ajudar aquelas pessoas que nos pedem para estarmos juntos. Então, eu só tenho que agradecer, continue nos ajudando e hoje nós vamos falar de uma coisa tão importante que é alegria e felicidade vem de dentro, não é? E esse momento onde nós estamos no nosso cantinho do pensamento, né, que nós possamos ver isso. Eu estive conversando com uma pessoa, ela disse: Iracema, nesse mais de um ano que eu estou em casa, só saio para trabalhar e às vezes home office, eu estou percebendo que como nós precisamos de tão pouco, não é verdade? Tão pouco para sobreviver. Então, é isso, meus irmãos. Não percam a centralidade. Tem muitas pessoas em depressão, adolescentes principalmente, crianças que não estão tão produtivas na escola, pois online, né? Já é diferente. Então, vamos pedir sim, na hora das vibrações, centralidade para todos nós, para que a gente possa passar por essa situação.
Mas nunca esqueça, o comandante desta nau, ele está no comando. E ele não dorme. Tem um ditado que faz assim, quem cuida de mim não dorme. Eu acredito piamente nisso. Quero também aqui levar as minhas vibrações e orações para um irmão tarefeiro da Mansão do Caminho, que hoje também teve a sua passagem. Eu acho que não foi nem hoje, acho que foi terça para quarta-feira. Teve a sua passagem ao mundo espiritual, ele e a esposa, 2 tarefeiros da luz, tarefeiros da Mansão do Caminho, ele o médico, Dr. Reinaldo, e a sua esposa, e com certeza está sendo amparado pelos irmãos de luz. Que a luz do Mestre os envolva com seu retorno. E vamos lá, vamos chamar nossa irmã Joana, que ela já está aqui e hoje vai falar. Alegria e felicidade está dentro de nós. Então, deixa eu ver quem está aí. Meu óculosinho. Josélia, boa noite. Quem é mais que está aí? Deixa eu ver se Joana está já aqui. Joana aqui. Pronto. Então é isso. Já estou aguardando a nossa irmã Joana. Eu já chamei. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Iracema. Boa noite a todos daí do Centro Fraterno. É uma alegria muito grande sempre voltar e falar de alegria e felicidade. Eu acho que meu coração pulsa desde o momento que eu conversei com você para falar desse tema, né? Não, em um momento tão difícil desse, a gente precisa aguçar isso. Precisa, não é? Precisa isso. aguçar isso. E ver que não é do externo, é do interior, que a gente pode conseguir. Perfeito, ter perfeito. esse equilíbrio, ter essa centralidade em momentos assim tão difíceis. Então, eu queria começar, Irá, assim, que eu quero envolver a galera com o tema. Eu queria que botassem aí nos comentários como é que está o nível de felicidade e alegria. Eu queria que vocês dessem uma nota de 1 a 10. Como é que está isso? Porque a gente está falando no tema que é de dentro para fora. Eu queria que vocês botassem uma notinha aí. Qual é a nota que vocês dão para o nível de felicidade e de alegria que vocês estão? De 1 a 10. Bora ver o que é que aparece aí. Estamos aqui aguardando. Vamos, escrevam aí. Tem alguém botando palminha e a gente já vai vendo, só para a gente poder ter uma ideia. Eu também vou ver aqui. Ninguém botou nenhuma nota, mas eu não acredito que... Estamos aguardando. Vamos botar um 5 aí, né? Monteiro botou um 5, botou um 1, tá certo. É de 1 a 10, vale tudo. 7, já aumentou um pouco, né? E botou aí 8, então tá razoável, né? Então a gente está tendo alguns 7. números, 7, né? A minha está 8. Tá bom. Ótimo. É só para poder a gente entender como vocês estão. Porque o convite que eu quero fazer a cada um de vocês, a partir da doutrina, eu quero que vocês compreendam e nós juntos possamos aproveitar melhor os benefícios que nós temos na fonte da doutrina espírita para aumentar este nível de felicidade. Então, eu fui primeiro assim para o dicionário mesmo, né? Olhar o que é alegria. Aí lá no dicionário está escrito assim, ó, estado de viva satisfação e de vivo contentamento, né? Então, a alegria é esse estado. E a satisfação e a alegria, o que é que eu quero dizer a vocês? Isso é um alvo para todos nós. Todos nós, como seres humanos, nós queremos estar satisfeitos na vida. E é muito importante. Iracema falou assim, olha, quem tiver a água, aí no final, mentaliza, bota a mão, diz o que quer, para criar o quê? Uma vibração positiva. A alegria, quando a gente vive essa satisfação e esse contentamento, nós ampliamos a nossa vibração.
E isso é extremamente importante. Nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório, né? E tem uma coisa importante, como é? Vocês poderiam, Joana, como é que eu vou manter esta alegria com tudo que está aí? Uma coisa importantíssima, a gente tem que olhar para dentro de nós, para poder manter essa alegria e fazer essa conexão. E nós vamos entender a importância da reforma íntima, tão pregada, tão defendida dentro da doutrina, para nos ajudar a manter esse estado. Quando se vai procurar o conceito de felicidade, eu gosto muito, nós vamos ver o que é que a doutrina nos traz, mas eu gosto muito de um conceito de um psicólogo americano que traz o conceito da psicologia positiva. Então, ele diz que a felicidade é um estado de ser independente de fazer ou receber. E ele acrescenta o seguinte: é algo intrínseco e pode ser despertada, estimulada e fortalecida a partir da própria essência e a centelha divina. Então, está dentro de nós. Nós precisamos ativar esta centelha divina que está dentro de cada um de nós, para que possamos entender um pouco mais e viver um pouco mais a alegria e a felicidade. Então, a doutrina nos traz, Kardec diz assim: felicidade depende de qualidades do próprio indivíduo e não do estado material do meio em que vive. Então, independente do meio, das circunstâncias que nós estamos vivendo, são as qualidades de cada um de nós que vai ampliar esse nível de felicidade. Então, nós precisamos reconhecer de que nós temos essas qualidades. E se nós formos bebermos na fonte do Evangelho, lá no capítulo 3, o item 11, diz assim: a eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não têm acesso. Então, a pergunta que eu quero dividir com vocês é essa: vocês sentem essa eterna luz dentro de vocês e a serenidade da alma? Então, nós estamos vivendo momentos dramáticos, mas nós precisamos manter a nossa conexão com Deus e relembrar a todo instante essa alma serena, esse ser espiritual que nós somos e que podemos acionar a qualquer momento. E eu pergunto a vocês: vocês querem mesmo ser felizes? E querem mesmo ser alegres? Então, o pontinho inicial é a reforma íntima. E a gente aprende na doutrina que a reforma é um meio, né, de trabalharmos as nossas imperfeições humanas. Ou seja, todos nós, como humanos, nós temos imperfeições. E à medida que a gente se reforma diariamente, a cada instante, nós vamos o quê? Nós vamos limpando essas imperfeições para que a gente realmente acesse ao nosso ser mais profundo. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, e aí Kardec pergunta, né, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E Santo Agostinho é quem responde nessa pergunta, e ele diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec ainda complementa essa pergunta. Ele ainda pergunta: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Quer dizer, Kardec já nos sinalizava que a gente precisava aprofundar um pouquinho mais.
E aí Santo Agostinho responde: fazei o que fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência e me perguntava se não faltara com algum dever e se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Então, vocês já imaginaram nós, diariamente, nós fazermos um exame de consciência e nos perguntar: como foi meu dia hoje? O que eu fiz? Né? Quem eu atingi com pensamentos? Quem eu atingi com palavras? Isso faz parte da nossa reforma. E no momento que nós estamos nos preocupando um pouco mais com esse exame de consciência, nós estamos acessando a nossa essência divina. E com isso, aumentamos o nível nosso de alegria e de felicidade. Quer perguntar alguma coisa, Irá? Eu estou percebendo que o pessoal está interagindo aí, né? Sim. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Continuar e pedindo que, se quiser perguntar alguma coisa, que eles Isso. coloquem aí, que você discorre. Exatamente. Isso. Então, da reforma íntima, e para a gente lembrar dessa essência divina que nós somos, já que nós vimos que felicidade é um estado de ser, e Kardec nos diz que a felicidade vem das qualidades intrínsecas, né? E quais são essas qualidades? Eu adoro mostrar essas qualidades com essa tríade, né? Para a gente entender melhor. Então, nós temos atributos divinos. Todos nós aprendemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, que atributos são esses que nós podemos usar para nos conhecermos mais? O primeiro atributo é a sabedoria. Nós temos uma sabedoria imensa e nós temos uma capacidade enorme de decidir, de discernir, de escolher. E essa capacidade nossa, e esse atributo que é divino, nos ajuda a ampliar a nossa inteligência mental. Mas também nós temos o poder, é o poder interno. Não é o poder do cargo, não é o poder do emprego, não é o poder econômico. Esse poder é o interno, que é a nossa capacidade de realização. E isso, nós precisamos acreditar nesse poder. E nós temos um terceiro elemento essencial, que é o atributo do amor. Então, Iracema falava da fraternidade, o amor ao outro, o amor àquele que é mais necessitado do que a gente, né? Então, essa tríade é fundamental. E é aqui neste meinho da tríade que a gente descobre a nossa essência espiritual. Essa essência espiritual é que nos conecta com a fonte divina, que tem tudo que a gente precisa. Então, se nós estivermos alinhados com a fonte divina, alinhados com Deus, nós somos capazes de criar tudo aquilo que nós necessitamos. Então, essa dimensão espiritual que nós compreendemos, acessamos e acreditamos como espíritas, nós precisamos usar mais. E esta dimensão espiritual é que nos faz contato com a inteligência espiritual. Então, nós espíritas conhecemos, estudamos sobre a realidade espiritual. E esse nível de consciência nós precisamos usar para que a gente faça contato com esse estado de ser. E isso é fundamental, essa tomada de consciência. Então, quando a gente entende que é necessária a reforma constantemente, é porque nós estamos o tempo inteiro fazendo este exame de consciência. E é fundamental isso para ampliar o nosso nível de felicidade. E aí eu queria trazer uma psicografia de Chico Xavier, né, através de André Luiz,
E ele diz assim: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que proporcionamos aos outros. Então, quanto mais nós ajudarmos o outro, nós nos sentiremos mais felizes. E isso é uma verdade, inclusive científica, no mundo de hoje, onde se busca pesquisar sobre felicidade, o que é que se descobriu sobre felicidade? Quando você doa, os pesquisados receberam dinheiro, um grupo para comprar o que quisesse, e outro grupo recebeu dinheiro para ajudar a outras pessoas. E o nível de felicidade de quem ajudou a outras pessoas se manteve após 24 horas. E quem simplesmente comprou o que queria, como dizer, desejo material, a felicidade, 24 horas depois, o nível, porque hoje se mede o nível, os pesquisadores medem o nível de felicidade, a felicidade se manteve. Então, isso nos faz entender a importância da lei do amor, da justiça e da caridade. Né? Então, nós... Ô, Joana. Diga. Joana, pegando o seu gancho aí. Quando você está no trabalho de doação, e você sabe que eu sei que você também faz esse trabalho, a sensação que você tem quando você amplia a sua energia para o outro, Isso. Ela vem de uma forma tão prazerosa que você se sente, você não se sente bem não, você se sente envolvido Isso. pela gratidão da outra pessoa. Da outra pessoa, exatamente. A gratidão da outra pessoa, isso se chama amor. Isso. É o que eu acredito nisso, porque na hora que você vê alguém receber e faz obrigado, mesmo que não sabe dizer outra palavra, obrigado, aquele sentimento de gratidão, mesmo que não diga nada, Isso. no olhar, é como uma força que te envolve, que a gente, isso aí eu acho sim, Perfeito. que isso se chama fraternidade, essa amplidão isso. que nós temos de colocar a nossa energia para o outro. E essa energia que eu falo, não é só gêneros alimentícios, pode ser um abraço, exatamente. Pode ser uma palavra, exatamente. Pode ser uma sopa, enfim, alguma coisa que preencha o outro no momento de necessidade. Dele. A resposta é fantástica. E como você trouxe, é uma vibração de energia. É uma vibração. E a doação, por que a gente precisa olhar a doação como um elemento que amplia o nosso nível de felicidade? Porque quando eu dou, eu entro em contato com esta energia do amor e a gente tem que entender que nós podemos doar sempre, porque doação nós não podemos associar apenas a doação material. A doação de uma escuta amiga para uma pessoa que precisa ser escutada, ela é fundamental e ela não custa nada. A doação com palavras de reconhecimento, com palavras de amor, a doação com palavras de incentivo e de estímulo, isso não custa nada. Então, o mundo está virando esse conceito de felicidade de uma forma intensa, trazendo isso para as pesquisas científicas. Então, isso significa que a gente que tem o conhecimento da doutrina e já enxerga esta visão, e é isso que eu desejo que vocês saiam daqui hoje, conscientes e na certeza que tudo está dentro, né? Então, isso nós podemos transformar as nossas vidas e transformar as vidas de tantas pessoas que estão ao nosso redor. Então, é uma mudança e um processo de profunda conscientização. Né? Deixa eu ver quem falou aqui alguma coisa. Isso, verdade, a palavra, o alento, o consolo, o estímulo e a certeza. Exatamente. Nós precisamos de estímulos, né? Outra, Maria diz assim, nós sentimos muito mais leves quando nós doamos, quando nós entramos numa campanha, porque nós mobilizamos
o amor. O amor tem esse poder de mobilização, né? Então, isso, quando a gente começa a ter essa compreensão, fica tudo mais fácil. E a alegria e felicidade, eu acho que nós podemos associar ao reino de Deus. Porque se nós fazemos contato com a nossa essência, que é divina, nós fazemos contato com o reino de Deus. E Mateus dizia isso, em Mateus 6,33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Isso antigo, né? E isso é importante a gente entender. Primeiro, nós temos que nos reconhecer como filhos e filhas de Deus e que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Esse é o primeiro ponto para a gente acessar esse reino, né? Nós temos direito à graça divina. Isso é um direito nosso, né? Segundo, nós temos esses atributos de amor, poder e sabedoria que está dentro. E nós acreditamos como espíritas na dimensão espiritual. E a gente tem outra ferramenta ao nosso favor, a reforma íntima. E mais, quarto elemento, as leis de Deus. Então, nós temos tudo para a gente poder trabalhar. Então, quando a gente fala e insiste e repete a importância de nós trazermos as leis de Deus para o dia a dia nosso, é para isso. Porque na hora que nós estamos lembrando das leis de Deus, nós estamos fazendo contato com este mundo de Deus. E esse mundo de Deus é o mundo do bem, é o mundo das infinitas possibilidades, é o mundo dos milagres. Mas nós precisamos entrar nessa sintonia. Então, orar e vigiar é coisa séria. É coisa séria, né? É o dia a dia nosso. Nós precisamos estar fazendo essa conexão. Nós precisamos estar nos envolvendo no dia a dia com a oração, né? E eu queria lembrar um pouco, Ira, nós saímos da Semana Santa, na sexta-feira, né, e Páscoa e tal, e eu gosto muito nesse período de fazer reflexões mais profundas, para a gente não entrar apenas na comemoração por comemorar. Então, quando a gente está buscando o reino de Deus, o reino dos céus, é importante a gente lembrar desse período e a lição que o Mestre Jesus nos trouxe, né? E ele veio nos provar simbolicamente, né, que poderia passar por várias etapas e se manter fiel a Deus. Então, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, mas nós precisamos nos manter fiel a Deus. Porque Jesus fez isso. Ele se manteve fiel a Deus o tempo inteiro. Então, esse é um momento de conexão, apesar de todas as dores e as dificuldades que nós estamos vivendo. Esse é um período, e o período de crucificação, é a gente pensar quanto do meu ego eu preciso crucificar. Porque se a gente entrar na vaidade do ego, a gente não encontra alegria e felicidade. A alegria, ela é passageira. Porque o ego traz nele orgulho, o egoísmo, né? Voluntarismo, traz vontade, às vezes, irracionais, e tem a vaidade. Por isso que nós precisamos, como Kardec diz, que a felicidade está nas nossas qualidades internas, é para a gente entender que o ego é uma manifestação nossa, é um eu também, nós precisamos dele. Quando a gente morre, a gente perde o ego, né? Mas nós podemos colocar o ego para trabalhar para a gente, a nosso favor, e ele não comandar o espetáculo, porque a nossa essência divina é que tem que comandar o espetáculo, né? E isso requer consciência.
Então, nesse período de Semana Santa, as reflexões precisam a gente olhar no Mestre Jesus e aprender com ele como exemplo. Porque se a gente segui-lo como exemplo, nós aumentamos o nosso nível de felicidade e o nosso nível de alegria. E outro ponto importante é experimentarmos esse contentamento e felicidade pelo ser espiritual que nós somos. Porque como seres espirituais, em essência, nós só temos atributos divinos. Nós só temos alegria, só temos coragem, determinação, amor, né? Orgulho é adquirido, orgulho é do ego, a gente não nasce com orgulho. A nossa essência divina não tem orgulho. Então, a importância da reforma íntima é para que a gente mantenha um padrão vibratório e um padrão de pensamentos e atitudes diárias de uma forma consciente, fazendo este exame de consciência que Santo Agostinho nos ensinou, né, diariamente. Será que eu estou afetando o outro? Será que eu fiz algo contrário às leis? Porque a nossa vida, gente, ela não mente. Tenham certeza que tudo que acontece na nossa vida, que não nos leva a satisfação e felicidade, tem alguma lei que está sendo infringida. E isso, esse exame é pessoal. Ninguém pode fazer isso por a gente. Esta responsabilidade, né, é nossa. E nós somos livres. Deus é tão bom que nos dá o livre-arbítrio. Agora a gente tem que ter responsabilidade com essa liberdade. Por isso que entender a lei da liberdade, entender a lei do progresso é fundamental para que a gente possa construir essa nossa vida de uma forma consciente, de uma forma madura, contribuindo com o outro e contribuindo com Deus, porque nós somos trabalhadores dele, ele precisa da gente. Ele precisa. Então a gente tem que estar disponível para ajudar este plano grandioso que Deus tem para o planeta, para a humanidade e para cada um de nós. E sem esquecer, Joana, que as leis de Deus estão na nossa consciência. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, a lei de causa e efeito, ela existe, não é? Então, tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que o outro não saiba, mas está marcado na consciência, a gente sabe que está errado. Isso. A gente pode enganar o outro, mas a gente não pode enganar nós mesmos. Exatamente. E é esse tipo de coisa que nos prende, que não nos deixa sentir essas possibilidades todas que você falou aí, que nós temos. Que temos tanta dificuldade de colocá-las para fora. Isso. Tipo, sorrir mais, tipo, alargar mais a fé, tipo, entender que nós não somos daqui, nós estamos aqui, estamos nessa escola chamada Terra, que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência terrena. E que temos prazo de validade, o corpo tem prazo de validade. O corpo tem prazo. Um momento qualquer, a gente vai embora. A gente vai. Então, com toda a dificuldade que há, a gente precisa encarar tudo isso aí com vontade, com fraternidade, ajudando o outro e ajudando a nós mesmos. Isso. Porque com esse entendimento, a gente, se irmana uns aos outros. Isso. E melhora, irá a imunidade. Nós estamos num período de que nós precisamos elevar nossa imunidade. Então, o nosso padrão vibratório, ele influencia na nossa imunidade. Os nossos pensamentos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Por isso você falava, o índice de depressão tem aumentado, né? O índice de suicídio tem aumentado, e nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque nós podemos
encarar esse momento com pensamentos positivos, acreditando de que vai passar, que virá vacina para todo mundo e tal e tal. Ou a gente pode entrar no pessimismo. Quando a gente entra no pessimismo... E no pânico. E no pânico. E no pânico. Aí o padrão vibratório baixa, imunidade baixa, né? Então, a atitude mental, esse mês eu tenho escrito um pouco sobre isso, até nas redes sociais. Eu elegi esse mês para o mês das atitudes mentais, atitudes positivas, né? Aí eu falei, por exemplo, segunda-feira sobre a confiança, a autoconfiança. Então, nós precisamos alimentar o nosso dia a dia com atitudes positivas. Para quê? Para a gente entrar num padrão vibratório elevado. Então, a vibração da alegria, ela é imensa. Imensa. Então, nós precisamos alimentar. E a gente, e o padrão também da felicidade. E a felicidade com as pequenas coisas. Não se preocupar com as coisas materiais. Porque o conceito mais profundo de felicidade é um estado de ser. Não é um estado de ter. Porque se fosse um estado de ter, pessoas que têm muitas coisas materialmente não se suicidavam. Né? Então, é um estado de ser. Então, quando a gente começa a entender isso e encontrar esse tesouro que está dentro de cada um de nós, e eu sempre digo, nós nascemos para brilhar. Nós somos uma estrelinha, que eu gosto de mostrar ela aqui. Nós somos essa estrelinha que nasceu para brilhar. Agora, se ela não está brilhando, nós temos que descobrir o que é. Então, aí vem o conceito da reforma íntima, né? É exatamente para a gente olhar e melhorar as nossas imperfeições humanas. Porque, como humanos, nós temos. Mas se a gente tiver um pouco mais de consciência e ativar essa consciência, a gente sustenta o brilho de cada um de nós. E essa é a nossa tarefa. Então, nós precisamos fazer a nossa passagem no planeta, mas uma passagem cuidadosa, sabendo que tipo de material de construção nós estamos mandando lá para o mundo espiritual. Porque, às vezes, a gente não manda um material bom. E quando chega lá, a gente quer, né, algo especial, né? Mas a gente tem que construir isso na consciência do nosso dia a dia, né? Então, a doutrina espírita, ela nos oferece muita coisa para a gente trabalhar. Eu peguei outro trecho aqui do Evangelho, no capítulo 15, diz assim: fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Então, fazer caridade e praticar o amor, por isso que a lei é amor, caridade e justiça, é nesse sentido, porque nós estamos alimentando o amor e nós estamos neutralizando o orgulho e o egoísmo. Então, a própria doutrina fala, o pior dos vícios é o egoísmo, né? E quando a gente coloca o ego nosso na frente, nós somos extremamente egoístas. Então, nós temos um eu, que é a nossa essência divina, e temos o ego. A quem a gente der mais comida, vai prevalecer nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e no nosso comportamento. Então, nós temos a escolha de alimentar qual eu. Por isso que o livre-arbítrio está nas mãos de cada um de nós. E essas escolhas, nós precisamos fazê-las de uma forma, né, extremamente consciente. Tem outro pontinho também do Livro dos Espíritos, na parte que fala felicidade e infelicidade relativas. Aí, Kardec nos ajudou demais, né? Então ele diz, pode o homem gozar
de completa felicidade na Terra? Os Espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende, do homem, a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção a respeito da lei do progresso, né? Nós temos um benefício de reencarnar, né? É um grande benefício. Nós temos uma chance de voltar. É uma grande chance, né? Mas quando a gente... Para fazer melhor, né? Para fazer melhor. Tentar fazer melhor. Pois é. Se aqui é a escola da vida, a gente tem que passar na danada dessa escola, né? E aí a gente tem que ter cuidado o que é que a gente está fazendo para a gente aproveitar. Então, se eu cuidar e me reformar, e eu cuidar o meu dia a dia, das minhas mudanças e as minhas transformações, e escolher seguir as leis. Se cada um de nós estudar e seguir um pouquinho das leis, nós estamos dando um passo, vocês não têm ideia do tamanho para o nosso progresso, para o nosso compromisso reencarnatório e para ampliar o nível de felicidade possível na Terra. E se a gente não fizer isso, a gente só vai ver infelicidade. A gente só vai ver tristeza, né? A gente não vai viver a alegria. Então, nós, como espíritas, nós temos nas nossas mãos muitas ferramentas. E a grande pergunta é essa: o que é que nós estamos fazendo? O que é que a gente pode fazer com essas ferramentas para a gente ampliar a nossa alegria e a nossa felicidade? Porque ela vem de dentro. Externamente, o mundo está em turbulência. Mas eu posso internamente me manter no eixo, me manter conectado, conectada com Deus. Viver momentos de profunda oração e profunda meditação, né? Então, esse tesouro, gente, ele está dentro e ele não custa nada. Não custa nada. Agora, eu preciso querer e buscar acessar esse tesouro que está dentro de mim, né? Buscar e achareis. Buscais e achareis. Vocês acreditam? Eu queria que vocês me dissessem aí. Vocês acreditam nisso? Que felicidade e alegria até aqui está dentro? Botem aí, sim ou não? Quero ouvir algumas pessoas, só para a gente poder interagir. Vocês acreditam que a felicidade e a alegria está dentro? Que nós estamos vivendo uma pandemia com 1000 coisas do lado de fora, mas que a gente pode manter um estado diferente? Quem acredita, diga aí, sim. Quem não acredita? Estou falando já. Já estão falando? Ah, tá. Já estou falando. Aí sim. Ah, sim. Que bom. Sim, com certeza. Gostei do certeza. Então, nós temos que ter essa certeza. Esta certeza é uma atitude mental positiva. E nós acionamos outra atitude mental fundamental, que é a fé. Nós estamos precisando viver momentos de fé. Precisamos acreditar nisso, né? E isso está dentro da gente. Não está longe, não. Não preciso viajar para lugar nenhum, não precisa nada. Mas está dentro de cada um de nós, né? Então, esse é o trabalho nosso que ninguém pode fazer por a gente, né? Só nós podemos fazer por nós mesmos. E eu queria deixar aqui algumas dicas para aumentar, né, esse nível de felicidade. Então, os grandes pesquisadores e a neurociência também já nos traz muita coisa sobre isso. Então, tem uma parte da felicidade que os pesquisadores nos dizem e que eles dependem diretamente de nós. As pesquisas indicam que tem uma parte da felicidade que a gente não pode mudar, né? Tem coisas que nós nascemos, são coisas herdadas dos nossos pais. E isso a gente só muda, segundo os estudos, 50%.
nós temos uma outra parte que aumenta a nossa felicidade, que são as circunstâncias. Por exemplo, o dia que tem a live do Centro Fraterno. Nesse dia, com certeza, todo mundo se sente mais feliz ao participar, né? Quando a gente tem uma viagem que a gente não está podendo fazer, aumenta a felicidade. Mas isso não tem direto. Então, o que é que Martin Seligman nos traz? Ele diz que tem uma parte que é voluntária, que só depende da pessoa. Emoções positivas do presente, passado e futuro. Então, isso está nas minhas mãos. Se eu cultivar as emoções positivas, eu aumento o meu nível de felicidade. Emoções do presente, do passado e do futuro. E do passado, a gente tem que ter um cuidado enorme, porque a gente tem que perdoar. A gente não aprendeu que é para perdoar 70 vezes 7? Pois é verdade. E as emoções do passado, que eu tive raiva, me senti isso, eu culpei, o que foi, perdoa pelo amor de Deus, que é para aumentar esse nível de felicidade, né? Então, eu tenho que ver quais são as emoções que são positivas do passado. Do presente, importante a gente saber. Por exemplo, a alegria é uma emoção do presente. Se eu cultivar a alegria, minha animação, o prazer, a calma, isso ajuda. Agora, quais são algumas emoções negativas e que são infelizes? O desânimo. Se eu não acreditar que vai acontecer isso, eu fico para baixo. Isso não é bom. Não aumenta o meu nível de felicidade. Congelamento das emoções. Diga que ama, diga que gosta do outro, abrace, diga que reconheça que o outro é bom, que o outro faz bem, o marido, o filho, o amigo, liga para os parentes, faz isso ajuda a felicidade. E no futuro, quais são as emoções que nos ajudam? Fé e confiança, esperança e otimismo. Se a gente alimenta, aumenta o nosso nível de felicidade. Agora, quais são que podem nos dificultar na nossa felicidade? Medo, ansiedade e desesperança e pessimismo. Então, são emoções que estão nas nossas mãos, por isso que os estudos trazem isso, né? É a parte voluntária que eu posso cuidar, né? Outra coisa importante, minhas forças pessoais. O que eu acredito que eu sou capaz? Todos nós temos um talento, todos nós temos vários talentos, né? E nós precisamos alimentar. Outra coisa importante são as virtudes. Quais são as virtudes que eu preciso alimentar? Como sabedoria, como amor, como coragem, né? Como justiça. É uma das virtudes que, se alimentadas, aumenta o meu nível de felicidade. E um outro ponto importante é sobre o propósito e significado na nossa vida. Nós sabemos, como espíritas, que nós viemos ao mundo com uma tarefa. A gente não já estudou que tem um livro de registro, que a gente combinou tudo lá em cima e veio, a gente tem uma tarefa. E a tarefa está associada a gente servir ao outro, né? Então, nós temos que nos perguntar o quanto que eu estou servindo, o quanto que eu estou ajudando, o quanto que eu estou colocando os meus talentos a serviço do outro. Isso também aumenta o nível de felicidade. Então, tem coisas que são simples. Simples. E as grandes pesquisas informam, outro dado importantíssimo, que mais aumenta o nível de felicidade são os relacionamentos. E relacionamento é um elemento da inteligência emocional. Então, cultive relacionamentos saudáveis. Se tem uma dificuldade, um conflito com alguém, resolva esse conflito. Não é bom energeticamente ficar com esse conflito. Porque em todas as pesquisas, os grandes estudiosos, pesquisas feitas com mais de 70 anos, qual é o maior índice para aumentar o nível de felicidade? Relacionamento. Relacionamento. Então, também é algo que está nas nossas mãos.
cultivar bons relacionamentos, relacionamentos afetivos, familiares, no trabalho. Então, hoje, o mundo das empresas, eu atuo muito dentro do mundo das empresas, é o que mais as empresas estão começando a entender que tem que melhorar o clima dentro da empresa, mesmo atuando no virtual, né? Então, essas são as tendências e fica aqui o convite para cada um de vocês, relembrando de que nós, como espíritas, nós temos ferramentas grandiosas à disposição de cada um de nós. E estou disponível, se alguém quiser perguntar, falta ainda 3 minutinhos, né? Mais ou menos. O Irá quer perguntar alguma coisa? Vamos incentivar esse pessoal a se envolver aí, vamos, que ainda temos um tempinho. É. Olha, você que trabalha tanto aí nas empresas, você que tem aí esse veio, né? Você trabalha também em casas espíritas. Você sabe que hoje em dia tem uma das coisas que são primordiais é o equilíbrio emocional. Isso. Equilíbrio emocional, hoje em dia, é uma coisa gritante. E é também o que leva muita gente a perder a centralidade, a perder emprego, a destruir relacionamentos, não só relacionamentos conjugais. Não estou falando especificamente disso. Mas relacionamento também se torna muito difícil com outras pessoas, não é? Isso. E o homem, ele não é feito para ser sozinho. Na verdade, o homem não é feito para ser sozinho. Então, cada pessoa, não existe pessoas perfeitas. Senão, o perfeito não estaria aqui, estaria em muitos felizes. A gente entende isso, né? Que perfeição aqui, né, nós estamos tentando, nós estamos aprendendo a ser luz. Como você falou, estrelinha, né? Que nós somos e não acreditamos nisso. Nós não acreditamos. Quando Jesus fala, nós não acreditamos. Nós adoramos o Mestre Jesus, mas não acreditamos nele quando ele fala, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E muito mais, e muito mais. A gente não acredita. Isso, e nós precisamos acreditar e ter essa fé. E você trouxe uma coisa importante nesse momento, onde essa necessidade de trabalhar os relacionamentos, e por que a inteligência emocional ela é tão importante, eu gosto de casá-la com a inteligência espiritual. Porque essa consciência do ser espiritual que nós somos, quando a criadora da inteligência espiritual foi perguntada e ela dizia assim, este é o que faz a diferença. Porque a gente achava que o QI era que fazia a diferença, né? Depois veio o QE, a inteligência emocional, e aí vem a inteligência espiritual. Então, essa consciência do ser, ela nos ajuda a trabalhar todas as inteligências. E algo fundamental nos relacionamentos, Irá, e a todos que estão nos assistindo, é a empatia. A empatia é um elemento da inteligência emocional. É você aprender a se colocar no lugar do outro o tempo inteiro. E se pergunte também, Jesus em meu lugar faria o quê? Se a gente acha que ele é e foi um homem e um ser tão bom e tão especial, pergunta. Jesus, em meu lugar, faria o quê? Estou com dificuldade no relacionamento. Como que eu poderia tratar isso de uma forma empática, me colocando no lugar do outro, né? Então, a inteligência emocional, ela tem 4 pilares, né? Ela tem um pilar que é você com você reconhecendo as suas emoções na hora que elas surgem, e você também entendendo a emoção do outro. E os outros 2 pilares é em relação ao outro. É usar a empatia e trabalhar os relacionamentos. E nós já vimos que o que mais eleva o nível de felicidade, por todas as pesquisas feitas há muitos anos, mais de 75 anos, e repetiram agora novamente, é relacionamento.
Então, agora a gente tem dados realmente científicos a respeito da importância do relacionamento para aumentar o nível de felicidade. Joana, ainda nos é tão difícil entender quem somos nós. Sim. E eu tenho um amigo meu que fala assim, Iracema, o pior é que quando a gente começa a aprender, a gente vai embora. Porque a gente começa a aprender, aí está na hora de retornar. Está na hora de retornar. Mas eu digo a ele, aí você aprende para colocar em prática na próxima. Na próxima, é. Por isso que o convite da reforma íntima é para a gente acelerar um pouquinho, antecipar um pouquinho, não deixar isso já na hora de ir. Vamos ver se a gente usufrui disso antes, com o tempo. Né? Eu acho que nós estamos vivendo assim, um momento especialíssimo, Joana. Esse momento que nós estamos vivendo. Difícil, o remédio está sendo amargo. Isso. Nós estamos vendo aí. E até nós que entendemos que a morte não é o fim, né? Ela é um começo, né? Do outro lado, um recomeço, Isso. um retorno. Mas você sabe que a saudade, né, dos entes queridos a gente sente que falta. ficam, né? Mesmo a gente entendendo, você já, com certeza, já se despediu de algum parente, algum amigo querido, por todos nós, e a gente sabe que isso é uma coisa que dói, mas que é necessária. A gente precisa entender que a vida terrena, ela oportuniza você a esse aprendizado de tudo que foi falado nessa live. Isso. Tudo que foi falado aí. E que é tão difícil para nós, porque são tantas coisas que nos distraem os olhos, que nos distraem os sentimentos, são tantas sensações que por vezes nos desvia do caminho. Isso. Mas faz parte da caminhada também sair do caminho. Isso. E faz parte da caminhada também retornar ao caminho. Por isso, né? Que faz parte, orar faz e parte vigiar. Orar e vigiar. Faz parte da caminhada, se cair, levantar. E seguir. Verdade. Joana, a minha gratidão mais uma vez. Eu tenho você assim, adoro a sua fala, adoro você. É pena que eu não posso estar no Centro Fraterno para te dar aquele abraço, mas sinto assim, né, um abraço grandão dessa pessoa que é sua fã, porque eu adoro a forma com que você desenvolve o assunto de forma clara, um entendimento muito claro. Você não está por acaso na posição que você está, escritora, está aí fazendo seu trabalho magnificamente. Bem, deixa eu ver uma pergunta aqui, Ira. Tá, pode falar. Fala assim, foi quem foi? Piedade, né? Perguntou assim, Joana, como funciona o medo no processo de construção da felicidade? Olha, Piedade, medo é uma das emoções mais importantes para nós trabalharmos, né? O medo é uma emoção paralisante. Então, nós precisamos entrar no medo. Nós não podemos deixar o medo tomar conta de cada um de nós. Porque quando a gente está com medo, a gente vê coisas, a gente ouve coisas, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento para a gente poder aprender a lidar com o medo. Então, hoje é o dia da nossa vibração, das águas. Nós já estamos sentindo já as vibrações dos nossos irmãos espirituais. E foi uma coisa bem interessante, Joana, quando nós começamos a fazer as lives, a pedido de uma voluntária da casa, e eu me recusei, eu não tenho assim palavras claras, tipo nossa irmã Joana. Nada, eu não tenho esse traquejo, mas em nome do Centro Fraterno a gente faz. E os irmãos disseram assim, estaremos com você. E eu disse, mas como faremos? Há muitas pessoas nesse momento precisando de uma frequência de equilíbrio, de cura, e nós vamos gerar essa frequência.
E a todos aqueles que sintonizarem esta frequência, estaremos emanando luz. E aí eu faço o seguinte, quando você... Não existe mais aquele rádio que a gente ficava procurando as estações rodando, né? Isso. Pois aquele rádio antigo, nós ficávamos no dial, sintonizando a emissora que nós queríamos. Isso. Não é isso? Na TV a gente procura O canal. com o controle do canal, a gente sintoniza o canal. É através das emissões magnéticas que estão em toda parte. E nesse momento, os irmãos espirituais, eles já estão com esta frequência, que venham, estou sentindo já, chegando, vibrações de todas as partes, já que a live, a internet, ela vai além paredes, além distância. Não sabemos aonde, de quantas pessoas estão neste momento vibrando e se conectando com a frequência espiritual presente. Digo-vos agora que nesta frequência estão os nossos irmãos das estrelas, que nos ajudam tanto, que nos veem como crianças pequeninas, a cometer tantos erros, mas que eles estão ali com a luz do Mestre Jesus a nos dar a mão, para que possamos nos levantar e abraçar uns aos outros. Os confreiros de Maria estão presentes nessa vibração. O nosso irmão Flecha Ligeira, com sua flecha de luz, emanando e envolvendo a todas as energias, para que cheguem a esta frequência, para que vá a todos os lares que necessitam de paz, enfim, de cura, a tantos irmãos que se encontram em sofrimento nos hospitais. E aqueles que retornam ao mundo espiritual são assistidos com tanto amor por tantos tarefeiros espirituais que o envolvem neste momento com as vibrações do Mestre Jesus. São tantas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas estão todas recebendo esses irmãos que em grande número retornam ao mundo espiritual. Irmãos queridos, orai, orai por vós, orai por todos, orai a todos os irmãos, orai pela frequência do planeta onde estáis, pois vibramos em amor, vibramos em fraternidade, vibramos em luz, pois essa luz está em cada um de vós. Acredita, pois, sois luz, acende a tua luz, que Jesus está sempre e não abandona a ninguém, irmãos, a nenhum daqueles que vibram na frequência do amor. Os confreiros de Maria, os caboclos, pretos velhos, tarefeiros, e como estão em tarefa neste planeta? Como estão em tarefa? Os templos podem fechar, pois a doença se faz, necessita de que se tome cuidados adicionais. Porém, a Igreja do Amor de Deus se encontra aberta. Sintonize-a, pois. Faça a tua esperança, a fé, a tua oração. Não precisa estar em templos, pois Deus é o universo. Deus está no universo. Faz a tua conexão, pois que tu também é o ser que faz parte da grande fraternidade universal. Irmão Fernando Randolph, convosco, quando estamos aqui, nos sentimos de uma alegria muito grande, como nos propicia a Casa de Luz Fraterna, Luz e Caridade.
Que o nosso irmão Jesus esteja em vossos lares, nas vossas consciências, dando-lhes centralidade e com a certeza que tudo passa, e isso também passará. Meus agradecimentos pela oportunidade e gratidão, sempre, irmãos queridos. As águas estão sendo purificadas, põe as mãos, agradeça, pois a gratidão faz com que modifique as moléculas naquilo que tu necessita. E assim sejam, irmãos queridos. Luz, agora e sempre. Já se fez a luz. Bem, nossa irmã Joana, minha aguinha, que eu também preciso. Precisamos. Meu agradecimento a você, meu agradecimento a todos os irmãos que estiveram conosco nessa live. A live ficará gravada no Instagram e depois também colocamos ela no YouTube do Centro Fraternos de Caridade. Vou te enviar também depois, porque esse aprendizado sempre é muito bom, porque sempre há muitas pessoas que necessitam, no momento desse, de uma palavra de otimismo, de alegria, mesmo em momentos tão difíceis. Precisamos nos unir e seguir. Joana, obrigada. gratidão. Gratidão você também a todos. Uma noite de paz e luz. Você também. Um beijo grandão na alma. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.